Eu fui molhar o cabo da vassoura no álcool para o cabo da vassoura pegar fogo. Só que quando eu botei lá dentro, ele explodiu. Uma brincadeira com efeitos trágicos. João Vitor ficou com 25% do corpo queimados. O Brasil já teria atingido mais de 1 milhão de casos de queimaduras e desses 1.150.000 estão relacionados ao álcool. O Guia Legal de hoje fala da decisão que retira do mercado um tipo de álcool líquido. Os fabricantes reagiram e o caso foi parar na justiça. A gente também fala dos danos ambientais causados pela extração irregular de areia neste rio que corta o sul do país. Não tem mais nada, acabou tudo. Não tem nada mais, como vocês estão vendo aí, ó. Não saia daí. O Via Legal está só começando. Não há o que discutir. A areia é um recurso natural necessário ao desenvolvimento de qualquer país. Mas no Brasil, a cada dia, essa riqueza fica mais escassa por causa da ação irresponsável do homem. Um dos casos mais recentes e que tem chamado a atenção de moradores e ambientalistas é o do rio Jacuí, que corta boa parte da região sul. Aqui no meio, aqui, ó, jogava bola aqui, ó. Aqui nós passava a pé, com água pelo umbigo. Até do outro lado aqui. Hoje dá 12 metros de profundidade. Então eles chegam assim, eles chegam e metem os barcos de ré para cavar, sabe? Daí o interesse deles é fazer margem. Quanto mais o rio for largo, eles têm como administrar. O relato que revela a indignação é de seu Antônio, que há mais de uma década mora às margens do rio Jacuí, próximo à cidade de Triunfo, região metropolitana de Porto Alegre. Pelas contas dele, pelo menos 100 hectares de terra desapareceram depois que as mineradoras começaram a extrair a areia do rio. Os pescadores não têm mais, estão passando fome, sabe? E o que vai ser de nós se esses barcos voltar? Porque daí que eles voltam para diminuir, daí eles levam o resto. Daí eles vão comer o resto do que nós temos aí. A degradação do segundo maior rio gaúcho é visível. Durante 2 dias, nossa equipe navegou pelo Jacuí e fez vários registros dos danos à natureza. A retirada de areia deixou cicatrizes expostas. O afundamento do solo provocou a queda de encostas. Árvores centenárias vieram abaixo. E nessa situação, quase sempre, o que se vê na prática é bem diferente do que é prometido pelas empresas. A estimativa feita por ambientalistas e organizações não governamentais, com base nos depoimentos de moradores, é de que nas últimas décadas, mais de 100 praias tenham desaparecido numa extensão de 200 quilômetros do rio Jacuí. Uma delas ficava aqui, na cidade de Vale Verde, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. O que sobrou da praia foi esta guarita do salva-vidas. Tinha praia ali embaixo, ali para cima também, tinha muito areal, né? Nos costados. Não tem mais nada, acabou tudo. Não tem nada mais. É como vocês estão vendo aí, ó. É só fundão. Aqui era 6, 7 metros, tinha aí 5 metros de fundura. Hoje está com quanto? 13, 14 metros, 12 metros. Neste trecho do rio é possível perceber que os danos não são apenas ambientais. Devido à grande quantidade de areia retirada, aqui na Ilha das Cabras, a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul teve que fazer um muro de contenção para evitar a queda das torres. As denúncias de irregularidades na retirada do mineral foram feitas pela Associação para Pesquisas de Técnicas Ambientais.
uma ONG que já em 2006 cobrava das autoridades esclarecimentos sobre a extração em locais proibidos, até mesmo em áreas de preservação ambiental. Falta um pouco de transparência no assunto, né? Então, quais as distâncias que deveriam ser obedecidas para a mineração de areia, se esses procedimentos seriam padronizados em todo o território, as profundidades dos locais interfeririam nesses critérios e outras questões para elucidar. Seriam questões que não estão explícitas e não têm respostas pela inexistência de um zoneamento. Diante do silêncio da administração, a alternativa foi acionar a Justiça Federal. Uma ação civil pública pediu que 3 empresas fossem proibidas de retirar areia do rio Jacuí. A liminar foi concedida parcialmente, determinando algumas providências, dentre elas a realização do zoneamento, mas a suspensão não foi deferida. Isso só ocorreu agora em maio de 2013 e durante esses anos todos os danos continuaram se propagando, né? As empresas não desistiram de brigar para continuar extraindo o minério. 2 recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em um primeiro momento, manteve a proibição. Durante 2 meses, os envolvidos no processo buscaram alternativa para retomar a atividade, mas de forma legal. O acordo foi firmado em uma audiência de conciliação mediada pela Justiça. De momento, assim, de plano, o incremento na fiscalização, a questão de revisar e tornar mais restritiva as licenças, né? Você reformula ela e com os dados que você tem, embora você ainda não tenha o zoneamento, com todo o conhecimento que você tem, você faça condicionantes em que a tutela ambiental ela já esteja, de fato, melhor preservada. Pelo acordo, a fiscalização será intensificada e as licenças revistas, com base em critérios mais rígidos. Uma das medidas é o cercamento eletrônico. O sistema permite que o barco seja desligado de forma automática toda vez que ultrapassar a área delimitada para a extração. As empresas Aro e Somar Sociedade Mineradora informaram que estão devidamente licenciadas e atuam dentro da lei. Já a Sociedade de Mineradores Areia do Jacuí não quis comentar o caso. O Departamento Nacional de Produção Mineral, que também é réu no processo, se manifestou pela Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, como parte no processo, né, ela vem acompanhando para verificar o desfecho dessa questão com relação ao licenciamento e a correção ou não das autorizações, para até com base nisso poder se aferir se houve ou não a extração irregular e, porventura, buscar o ressarcimento ou responsabilização de quem o tenha feito de forma irregular. Este professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul faz um alerta. O atual modelo de exploração no Jacuí pode trazer sérias consequências ao meio ambiente. Eu posso ilustrar isso com uma folha, né, plástica, né, uma embalagem plástica, né, que é plana, e eu agora vou deformá-la. Né? Então vou, digamos, produzir um impacto nela. Né? E agora eu paro o impacto. E assim que eu cesso o impacto, veja, a folha tende a se recuperar. Se eu, agora vou demonstrar com essa folha, eu deformar, impactar o ambiente para além do seu limite de resiliência, veja o que acontece com esse material. Ele não se recupera mais. Então, na exploração do Jacuí, nós temos que saber qual é o limite tolerável possível para a sua exploração. Se nós ultrapassarmos, o resultado é a destruição irreversível de um bem ambiental que é precioso. Longe dos tribunais, uma força-tarefa comandada pelo governo gaúcho intensificou a fiscalização ao longo do rio. A ideia é fazer um zoneamento ecológico-econômico do Jacuí. Também será feita uma perícia nos trechos afetados pela extração irregular. Uma espécie de radiografia que pode levar até 3 anos para ser concluída. O que tem que fazer? Não temos saída, temos preso. Nós temos principalmente preso nessas ilhas. Não temos recurso. E a
Essas ações criminosas atingem até mesmo áreas que, por lei, deveriam receber uma proteção especial. Érica Rezende esteve em uma comunidade indígena no estado de São Paulo. Por lá, a retirada ilegal de areia é só um dos problemas enfrentados pelos moradores. É no litoral, bem perto da Mata Atlântica, que se concentra a maior parte das aldeias indígenas do estado de São Paulo. 2.200 índios vivem numa área de 385 quilômetros quadrados. Aqui eles enfrentam um desafio diário: proteger o território das pressões que são rotina na região de maior desenvolvimento econômico do país. A quantidade de empreendimentos, que podem ameaçar é muito grande. E para essas terras indígenas que estão no litoral, a gente levanta a preocupação sobre a questão do pré-sal, que vai trazer toda uma mudança na ocupação dessa região, ampliação de portos, de estradas. Um estudo divulgado pela Comissão Proíndio revela um dado preocupante. A maioria dessas terras está ameaçada pela especulação imobiliária e também pela exploração de minérios, que, segundo a ONG, já atinge 7 dos 9 territórios analisados. Na maioria, a matéria-prima mais cobiçada é a areia. A mineração é uma atividade de altíssimo impacto. Ela desmata áreas muito grandes, a recuperação dessas áreas é bastante difícil. Então você está tirando dessas pessoas uma área onde elas caçam, pescam, fazem agricultura, que é o que garante a subsistência dela. A aldeia Piaçaguera, que fica entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém, é uma das mais atingidas. Em 2011, a área foi declarada terra indígena pelo Ministério da Justiça, mas o processo ainda está em fase de homologação. Apesar da localização privilegiada perto do mar, apenas 227 índios vivem na comunidade, que já sofreu grande impacto provocado pelo desenvolvimento e pela mineração. Vários mineradores passaram por aqui em cima da extração de areia e que foram expulsando, os indígenas. E aí tem um outro lado que é o da especulação imobiliária, que hoje é uma das principais ameaças, inclusive com a terra demarcada e tudo. Aos 72 anos, Dona Alice é uma das moradoras mais antigas. Ela chegou à região ainda bem jovem e conta que foi muito difícil sobreviver durante o período de exploração. Meus parentes foram despejados, a outro botava fogo na casa, os capangas deles. Aí eu fui despejada da casa que eu estava, que eu já aí casei, Fui jogada para fora também com meus filhos. Foi difícil, o que fizeram isso comigo foi difícil. Eu sofri muito aqui, com esse negócio da mineração. Os impactos sociais e ambientais provocados pela extração de areia foram muitos. Um prejuízo que levou a FUNAI a denunciar a ação de empresários ao Ministério Público Federal. Instruímos um procedimento com análises técnicas e, ao final da instrução, ajuizamos uma ação civil pública para pedir a paralisação da mineração enquanto ela estiver irregular e a recuperação dos danos ambientais, de modo que essa recuperação atinja uma qualidade compatível com a necessária para o modo de vida tradicional indígena. Uma decisão provisória da Justiça Federal em Santos determinou a paralisação da atividade na aldeia Piaçaguera. Além disso, a FUNAI e o Departamento Nacional de Produção Mineral decidiram suspender a concessão de novas licenças para mineradoras que pretendem atuar na região. O próximo passo é garantir nos tribunais uma ordem para que a área seja recuperada. O desafio é de transformar esse cenário de destruição que nos últimos anos fez muitos indígenas abandonarem as reservas. Não tem mais animal, não tem caça, sumiram tudo, peixe não tem, não dá para plantar. As famílias que ainda resistem mantêm a esperança de conseguir deixar para as futuras gerações um lugar melhor e mais preservado. Não tenho nem palavra para dizer porque é o que representa uma terra para mim, Que é tudo, É minha vida.
A gente faz o esforço para continuar fazendo a nossa cultura, porque é a nossa identidade. Então isso é muito importante para nós e para o futuro das nossas crianças, para saber a identidade mais tarde. Isto é muito importante na nossa vida. O Vilegal já mostrou outros casos em que a falta de fiscalização e a ousadia dos mineradores causaram danos irreversíveis ao meio ambiente. Você pode rever essas reportagens acessando nossos canais na internet. Basta um segundo de descuido para que a tragédia aconteça. O álcool está entre as substâncias que mais provocam incêndios e explosões. E esse poder de destruição é ainda maior quando o produto é mais concentrado e está na forma líquida. Para diminuir esses riscos, o governo tomou uma decisão radical: tirar do mercado uma das fórmulas consideradas mais perigosas. 2 tipos de álcool continuam à venda nos mercados. Talvez por isso, pouca gente notou que uma terceira fórmula, que limpa, desinfeta e serve para propagar o fogo, sumiu das prateleiras. Não percebi. A gente foi comprar, a gente nem olhou, a gente acha que é normal, né? Que é a mesma coisa. Eu não vi a diferença, continuo não vendo, só sei que ele é muito caro. O álcool que já era tradicional na casa do brasileiro é esse aqui. Mas hoje o produto só é vendido para alguns estabelecimentos, como hospitais e laboratórios, por exemplo. Já nos supermercados e mercearias, o consumidor só encontra a fórmula em gel, usada como desinfetante, e essa líquida, que apesar de ser um produto de limpeza, não mata vírus nem bactéria. Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a restrição, em vigor desde o início do ano, é fundamental para reduzir o índice de acidentes domésticos. É que a substância proibida é altamente inflamável. Mais de 90% da composição é álcool puro. Na fórmula líquida, que continua à venda, esse percentual é inferior a 50%. O gel tem 70%, mas é pouco volátil. Para explicar o que pode acontecer em caso de acidente, esse professor de química fez uma demonstração. Depois de colocar uma pequena quantidade dos 3 produtos nesses recipientes, ele pôs fogo em cada um. Repare que a chama nesses 2 frascos é muito fraca, quase imperceptível. Aqui eu tenho água, eu não tenho tanto vapor de álcool, tenho muita água. E aqui no gel eu tenho o gel que impede essa volatilidade um pouco. Então pega fogo ainda, mas eu não consigo espalhar a chama tão facilmente. Já no recipiente com alta concentração de álcool, a chama é forte. Se o frasco virar, essa mesa inteira pode pegar fogo. Além de espalhar a chama, essa questão que pode provocar explosão por ter alta concentração de vapor de álcool. É por causa desses riscos que há 11 anos a Anvisa tentava tirar do mercado o produto na forma líquida com graduação superior a 54 GL, o equivalente a 46% de álcool. Só conseguiu há alguns meses, depois de vencer uma batalha na justiça contra a Associação dos Fabricantes. O Brasil já teria atingido mais de 1 milhão de casos de queimaduras. E desses 1 milhão, 150 mil estão relacionados ao álcool. O que a Anvisa está fazendo é o gerenciamento do risco devido à quantidade de acidentes que se registrou ao longo dos anos com o produto. Já os fabricantes, que estimam um prejuízo anual de 100 milhões de reais, argumentam que o problema não está no produto, e sim na maneira como é utilizado. Os argumentos que a Anvisa utilizou como justificativa para proibir o álcool, ou seja, a periculosidade do produto nos lares, nós dizemos que não ocorre. Não que o produto não seja perigoso, qualquer combustível é perigoso. O que queima não é álcool, o que queima é o fogo. Então, uma caixa de fósforo na mão de uma criança é uma tragédia. Outro argumento dos fabricantes é que o consumidor encontra o mesmo produto nos postos de combustíveis. Se o álcool da churrasqueira, que é perigoso, se a má utilização, que é perigoso, essa continua, porque a pessoa que vai no posto de gasolina compra carvão, compra o álcool. 1,5 litro do combustível esquecido em casa chamou a atenção de João Vitor. O menino, de 12 anos, usou o produto para acender uma fogueira. Acabou provocando uma explosão e teve 25% do corpo queimado. Ele falou só que queria ver o fogo queimar, o álcool pegou fogo.
Foi isso que ele me falou. João Vitor conta que usou sacolas plásticas para fazer a fogueira e um cabo de vassoura para mexer no fogo. Eu fui molhar o cabo da vassoura no álcool para o cabo da vassoura pegar fogo. Só que quando eu botei lá dentro, ele explodiu. Foram acidentes como o de João Vitor que motivaram esse juiz a dar ganho de causa à Anvisa. O magistrado diz que considerou o fato de a substância continuar disponível ao consumidor, mas acredita que, dificultando o acesso ao produto, o número de queimaduras tende a diminuir. As pessoas compram álcool porque o acesso é fácil. Então não é comum as pessoas irem a posto de gasolina e comprar álcool para utilização doméstica. Há sem dúvida nenhuma, essa restrição dificulta o acesso doméstico. Segundo a Anvisa, as crianças, sobretudo as mais pobres, estão entre as principais vítimas desse tipo de acidente. Os acidentes estão relacionados às crianças que pegam o produto fora da visão dos pais, vai fazer uma fogueirinha ou matar algum inseto e acabam sofrendo um acidente com o álcool líquido. E devido ao grande poder de espalhamento, o dano sempre é muito grande, né? Só em 2009, 293 morreram por causa de queimaduras e mais de 19 mil foram hospitalizadas. Em 2011, 30% dos casos de internações de meninos e meninas de 0 a 14 anos por exposição ao fogo, fumaça ou chamas foram provocados por queimaduras com substâncias inflamáveis. Nesse hospital em Brasília, é possível confirmar o tamanho do perigo. Segundo o médico responsável pela unidade de queimados, 35% das internações estão relacionadas a explosões com líquidos inflamáveis. Desses acidentes, 20% são causados exclusivamente pelo uso do álcool. O álcool, a gente fala assim, que é um do agente, o líquido inflamável, é o agente mais frequente que causa internações graves nas unidades de queimados, que deixam sequelas para o resto da vida, com cicatrizes graves, com deformidades importantes, algumas vezes até com amputações. Mas a Associação dos Fabricantes do Produto não se conforma com a decisão da Justiça e já informou que vai recorrer. O que nós tínhamos que fazer e o que a Braspeia preconiza é que se eduque as pessoas, que se ensine as pessoas, que as mães saibam que não pode deixar produtos perigosos à disposição das crianças. As campanhas educativas são extremamente válidas. Agora, num país com dados de educação tão preocupantes como o nosso, seria uma falácia dizer, bom, basta fazer a campanha e essa campanha teria uma eficácia imediata, mas a gente sabe que as coisas não são assim. João Vitor aprendeu a lição da pior forma. O menino ainda sente muitas dores pelo corpo. Além do incômodo provocado pelas feridas, ele ainda tem de se recuperar de uma cirurgia. Os médicos precisaram retirar parte da pele da coxa para enxertar na mão, no tórax e na perna. Para não mexer com fogo, que isso dói muito. Depois que acontece, não tem volta. Não é de hoje que o Poder Judiciário se preocupa em usar a tecnologia para facilitar a vida do cidadão e, claro, reduzir a espera pelas decisões. No Rio de Janeiro, por exemplo, um dos avanços tem sido garantir que os processos já cheguem à justiça de forma eletrônica. É praticamente impossível saber com precisão quantas folhas de papel são gastas por dia nos tribunais de todo o país. E não é para menos. Só a Seção Judiciária do Rio de Janeiro descartou 31 toneladas do material no ano passado. E em 2013 já foram mais de 6 toneladas. Um desperdício que poderia ser bem menor se todos os advogados utilizassem o chamado peticionamento eletrônico. A novidade está disponível desde agosto do ano passado, mas nem todo mundo conhece o serviço. Atualmente nós estamos com 18% das ações ajuizadas eletronicamente. A nossa meta é, até o final do ano, conseguir fazer com que esse percentual chegue a 70%. Primeiro, o advogado deve se cadastrar pela internet. É preciso preencher um formulário e depois procurar qualquer unidade de distribuição da Justiça Federal para validar o número do registro. Com ele, o profissional não precisa comparecer ao fórum para ajuizar uma ação ou entregar qualquer outra petição no decorrer da tramitação do caso. Pelo site da Justiça Federal, ele passa a ter acesso a todos os serviços e ainda pode enviar os arquivos da ação.
Com o peticionamento via internet, todo o processo na Justiça Federal Carioca se torna eletrônico. É a digitalização do sistema que começou há 6 anos e já mostrou que pode contribuir bastante para reduzir o gasto de papel. A gente está aqui no protocolo do Fórum Marilena Franco, no centro do Rio de Janeiro. Com a digitalização dos processos, a quantidade de documentos, petições iniciais, intercorrentes que chegam até aqui, hoje é bem menor. É mais ou menos isso que a gente está vendo por dia, ocupa uma mesinha como essa. Mas a situação já foi bem diferente. Antes da digitalização, da implantação do sistema, a papelada que chegava até aqui ocupava estantes como aquelas ali inteiras. Em março, por exemplo, das 9.495 petições que ainda foram protocoladas fisicamente, 7.268 eram de processos eletrônicos e sequer precisaram ser arquivadas. As petições são recebidas no balcão, protocolizadas e logo depois digitalizadas, imediatamente. E isso é devolvido ao advogado. Quer dizer, tudo acontece de forma imediata. E essa etapa também deve ser eliminada com o peticionamento eletrônico. Uma rapidez que interfere diretamente na rotina de quem quase todos os dias precisa vir ao fórum acompanhar o andamento do processo. Já Enze ainda não estreou a petição eletrônica, mas já imagina as vantagens. Agiliza porque a gente não precisa sair do escritório para estar dando entrada no processo e aí com isso também economiza, né? Passagem, tempo, a gente em vez de estar no ônibus ou numa condução ou estacionando ou vindo para cá, a gente está dentro do escritório peticionando. Bom para o meio ambiente, bom para os advogados e melhor ainda para quem está do outro lado do balcão. A gente vai mostrar agora uma realidade bem diferente, a de um juizado que conta com 100% do sistema implantado. E todas as petições, documentos que chegam até aqui são processados eletronicamente. Vamos ver. Chegamos por esse corredor que em outros tempos era caminho obrigatório para pilhas de processo. Hoje, no 9º Juizado Especial Federal, nem parece que estamos em uma repartição pública. A quantidade de papel que ainda resta por aqui é bem modesta. Tudo agora tramita na tela do computador. A diferença entre o processo físico e do processo para o processo eletrônico, o processo físico eu precisaria imprimir, eu gastaria papel, imprimir a petição, o despacho da juíza, furar, numerar, colocar aqui. E isso tudo a gente vai perdendo um tempo desnecessário sem apreciar exatamente o processo. Agora, no eletrônico não, basta eu vir até aqui num menu, processo eletrônico, e juntar todos os documentos que chegaram para o nosso juizado. E não demora mesmo para concluir a operação. No meio da entrevista, o serviço que antes levava tempo já estava feito. Aí, pronto. Operação realizada com sucesso. Juntei em 10 processos uma petição para cada um. A digitalização, a manutenção, a guarda desse documento durante esse prazo e o descarte. Todas essas etapas e todos os custos associados a isso são suprimidos quando a gente passa a utilizar o ajuizamento eletrônico. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima edição, você vai conhecer um pouco a realidade de famílias que viviam em condições desumanas neste prédio abandonado. Senhor Jesus, como é que eu vivi num lugar desse tanto tempo? Nós fomos a Belo Horizonte para mostrar o desfecho dessa história. A gente se vê na semana que vem. Até lá!